Boa noite, pessoal. Como estão todos? Espero que bem. Espero que o Mercúrio retrógrado não esteja maltratando vocês como está maltratando a mim, porque tem sido bem difícil. Mas semana que vem tudo isso acaba. E vai ser um alívio muito grande. Eu tive que mudar o cenário da minha live, não sei se vocês perceberam, é até um cenário mais light, embora não seja o mais confortável para mim, mas os vizinhos começaram a fazer muito barulho. E aí, na última hora eu tive que fazer essa mudança, coisas de Mercúrio, né? E a minha garganta não tá muito boa, não se preocupem, não é Covid, então eu tô aqui com meu chazinho ayurvédico. Oi, Ale, oi, Samantha. Para esquentar aqui um pouquinho a garganta, senão eu vou começar a tossir. E hoje nós temos uma conversa bem interessante. Coluna, Alessandra, não é Mercúrio não, difícil. Pode ser o Mercúrio te fazendo correr demais. Aí o Mercúrio te faz correr demais, te deixa agitada, aí pode ser. Bom, meus queridos, o vídeo de hoje fala sobre os 4 objetivos da vida humana. Esse é um conteúdo muito interessante, muito necessário para que nós consigamos atingir o tão sonhado equilíbrio. E por que isso? Esse conteúdo é para você que se critica demais, que critica demais as outras pessoas e aí se sente mal com isso, tem dificuldade de aceitar a si mesmo, as outras pessoas e está sempre numa situação de julgamento. Quem de nós não tem, né, essas crises de excesso de crítica? E isso acaba perturbando sim o nosso equilíbrio, o nosso bem-estar, a nossa serenidade. Então hoje nós vamos falar bastante sobre esse assunto que é trazido, por incrível que pareça, nos Vedas. Então vamos lá. Os Vedas, que são aqueles livros, eu canso de falar, mas sempre tem gente nova, então a gente continua repetindo, né? Os livros, de uma forma assim, muito simplista, um significado muitíssimo simplista. Os Vedas, eles são livros sagrados que antecederam a formação do Estado indiano, antecederam a formação da tradição hindu. Então, eles são bem anteriores a isso. Eles são um corpo extensíssimo de conhecimento, corpo esse que abrange também a astrologia védica. E nós estamos aqui para falar justamente da astrologia védica. Então, os Vedas, eles trouxeram principalmente 2 assuntos que são o karma e conhecimento. Nós já falamos em outros vídeos anteriores, se você não assistiu, acho que vale a pena para você entender o conceito amplo e tão iluminador, né, do que é karma. Então, nós já tratamos de karma, agora nós vamos falar de conhecimento. Mas que tipo de conhecimento? É qualquer tipo de conhecimento? Não, é o autoconhecimento. Então, os Vedas, eles falam sobre a natureza humana. E por isso, é interessante que a gente aprenda esse conteúdo justamente para se aceitar melhor, se entender melhor o próximo, deixar um pouquinho esse estado de julgamento e de crítica eterna que acaba perturbando a nossa cabeça, o nosso equilíbrio. Então, vamos lá, vamos entender um pouco de tudo isso. Então, você vai conseguir entender, né, quem somos nós, a razão de tudo isso. Então, vamos lá. Então, segundo os Vedas, eu tenho aqui a minha colinha de sempre, segundo os Vedas, a natureza humana, ela se estrutura, melhor dizendo, sobre 4 pilares, tá? Que são Artha, Kama, Dharma e Moksha. São palavras em sânscrito, mas eu vou explicar cada uma delas. Então, eu costumo, quando eu falo sobre esse assunto, eu falo num formato linear, como se fosse uma historinha.
E essa historinha, ela faz sentido na nossa cabeça. Nem sempre esses 4 pilares se manifestam dessa forma, de uma forma linear, de uma forma crescente, tá? Então, bom, então o primeiro pilar trazido pelos Vedas, relacionado à natureza humana, é o pilar chamado de Artha. Artha se traduz na busca por segurança. Segurança, nessa historinha, começa no nascer da criancinha. Então o bebezinho, ele quando nasce, ele é completamente indefeso, né? E aí, nesse estado de pureza e de vulnerabilidade, o bebezinho precisa de segurança. Segurança essa que normalmente, ou pelo menos idealmente, é trazida pela figura materna. Então, a mãe, ela promove a nutrição necessária para esse bebezinho. Nutrição que se traduz em aleitamento, né, alimentação e também nutrição emocional, afetiva, amorosa, né? Então tem essas 2 bases, que são a afetividade e alimentação. O bebezinho também precisa de proteção, né? Proteção, de abrigo, proteção contra as intempéries da vida, proteção contra excesso de frio, excesso de calor, chuva, vento. Ele precisa de um teto, né? Então a gente precisa também de um cuidado com a higiene, aqueles cuidados básicos, né, que vão trazer a saúde física e emocional daquele bebezinho para que ele continue o seu crescimento, o seu desenvolvimento. Então, Artha é justamente a busca pela segurança. Só que o bebezinho, ele busca tudo isso, ele precisa de tudo isso, mas depois dele, né, depois do estado de bebezinho, né, a gente continua crescendo e a gente continua precisando de segurança, né? Então, esse estado de necessidade de segurança, para uns mais do que para outros, é chamado de Artha. Então, esse pilar que se traduz na busca por segurança. Normalmente, se a pessoa recebe essas bases, né, que eu falei agora, emocional, afetiva, também sobre o aspecto material, né? Se a criança recebe a proteção devida, os cuidados devidos, essa pessoa vai crescer como um ser humano mais seguro do seu próprio caminho, mais resistente a situações de estresse, né? Na astrologia védica, nós temos algumas posições que indicam justamente Artha. Então existem signos que se traduzem justamente por essa busca por segurança. Existem casas que também têm esse aspecto de busca pela segurança. Então vou dar um exemplo. Touro, o signo de Touro é um signo que busca muito a segurança material. Muitas vezes, aliás, não apenas a segurança material, a segurança, né? Muitas das vezes o taurino, ele é confundido como materialista. E eu explico sempre para os meus alunos que não é bem assim. O taurino, ele precisa de segurança. Então, ele precisa de segurança material, ele precisa saber que as contas vão estar pagas, ele precisa ter comida na mesa, ele precisa ter um saldo bancário que possibilite que ele supra as necessidades básicas dele. Então, o taurino tem essa preocupação. E por isso, muitas vezes, ele é confundido como materialista, mas ele não é um materialista, ele só busca ele tem essa busca por segurança, ele busca Artha, né? A mesma coisa, quando a gente fala de casas, a casa 2, por exemplo, é uma casa relacionada a Artha, é uma casa relacionada a valores, né? Valores financeiros, valores éticos, tudo aquilo que nós recebemos da nossa família e tudo mais. Então tudo aquilo tem relação também com poupança,
né, com aquilo que a gente guarda. Então, a casa 2 tem muita relação com artha, tá? Bom, e aí, então, a casa 6 também é uma outra casa que tem relação com artha. Aí, em seguida, então, prosseguindo com a nossa historinha, né? Depois que esse bebezinho cresce um pouco mais, ele já começa a ficar um pouco mais exigente. Ele não quer apenas o alimento, ele quer um alimento gostoso, né? A gente então começa a ter o que chamamos de kama, que é a busca por prazer. Então já não basta mais um teto. Nós queremos uma casa bonita, uma casa confortável, né? Não basta apenas uma roupa para nos proteger do frio ou do sol. Nós queremos uma roupa bonita, uma cor que nos agrade, alguma marca que de repente faça sentido socialmente para determinadas pessoas. Então, tudo isso tem relação com kama, que é a busca pelo prazer dos sentidos. Então, aquilo que agrada aos olhos, né? Que agrada ao olfato, paladar, audição, tato. Então, tudo aquilo. Normalmente, kama, por ser relacionado a essa busca por prazer, também tem correlação com a sexualidade. Vocês devem ter ouvido falar do famoso Kama Sutra, que é aquele livrinho que diz respeito ao prazer decorrente da sexualidade, né? Então, é justamente quando a gente estiver na dúvida, lembra do Kama Sutra, que é o prazer. Então, astrologicamente falando, no nosso mapa, a casa 7 é a casa de Kama por natureza. O que é a casa 7? A casa 7 é a casa do casamento. E a casa do casamento é uma casa que fala de um relacionamento de um casal que como é que eu vou dizer? Marcado, né? Marcado por relações sexuais. Então, existe ali naquele cenário, né, a busca por prazer, kama, tá? A mesma coisa, o signo de Libra, que é um signo regido por Vênus, né, é um signo que tem correlação com os relacionamentos afetivos, também tem relação com a beleza, com a vida social. Tudo isso é kama. A gente vai a uma festa para encontrar com pessoas queridas, para ouvir uma música boa, para comer alguma coisa gostosa, para estar num ambiente agradável, para beber um negocinho interessante e por aí vai. Às vezes para sedução, quem está solteiro quer se relacionar com alguém, para conhecer pessoas novas, né? Então tudo isso tem relação com kama, que é a busca pelo prazer, né? E aí, em seguida, né, continuando a nossa historinha, nós vamos para o terceiro pilar, que é o pilar do Dharma. Essa palavra Dharma é uma palavra que não tem tradução para o português. É uma palavra em sânscrito que tem um significado muito profundo, tá? Mas traduzindo muito superficialmente, Dharma seria a busca pela coisa certa, a busca por fazer algo que venha contribuir com o mundo. Isso é Dharma. Então, depois que você já garantiu a sua sobrevivência, depois que você tem até mais do que suficiente, já vive uma vida confortável, boa, cercada de prazeres, você começa a se perguntar quando olha para os lados, ou pelo menos deveria, né? Quando você olha para os lados, você vê a sociedade tão desorganizada, essa injustiça social, esse caos político, caos econômico, financeiro, pessoas em sofrimento, pessoas que estão alijadas do sistema e tudo mais, né? Será
que a gente se sente realmente, verdadeiramente feliz ao olhar para o lado e ver tudo isso? Existem algumas pessoas que sim, mas na maioria de nós, pelo menos nós que estamos aqui, e aí isso demonstra que nós somos buscadores, né? A gente olha para o lado e a gente quer ajudar, a gente quer fazer a diferença, a gente quer contribuir e deixar um legado, por menor que seja, né? Então, não dá pra gente simplesmente ter um trabalho por dinheiro. A gente já começa a querer trabalhar por um propósito, por uma missão de vida, para ajudar as pessoas, para melhorar o sistema, né? É claro que nem todas as pessoas pensam dessa forma, mas muitas de nós pensamos, eu inclusive. Então a gente quer ajudar as pessoas, a gente quer fazer a diferença. Pelo menos a gente quer fazer a nossa parte, né? Nem mais, nem menos. A gente quer fazer a nossa parte. E esse fazer a nossa parte tem muita relação com o Dharma, né? Com essa busca por fazer a coisa certa, por contribuir com a sociedade. Muitas vezes, pessoas que têm um trabalho tão apenas por dinheiro, sem nenhum tipo de contribuição, sem nenhum tipo de propósito, são pessoas que às vezes se sentem desmotivadas, se sentem angustiadas, se sentem vazias. Então, acabam se desequilibrando também. E a gente entender qual é o nosso papel aqui já ajuda bastante, né? Mas ainda tem o quarto pilar, né? Que é um pilar, aliás, minto, antes um pouquinho, vamos falar do mapa, né? No mapa astrológico, onde é que a gente vê, por exemplo, o Dharma? O signo de Sagitário é um signo do Dharma por excelência. A casa 9 do mapa é uma casa do Dharma por excelência. Por essa busca, né? Essa necessidade de fazer alguma coisa pelo mundo, pelo próximo, pela sociedade, pela coletividade, por menor que seja. Bom, então agora sim nós vamos falar do quarto pilar, do quarto objetivo da vida humana, que é chamado de moksha. Moksha tem relação com a liberação, tem relação com a autorrealização. O que a gente quer dizer com isso? Às vezes, nós temos, na maioria das vezes, né, nessa vida, nós temos laços que nos prendem. Nós temos situações que nos carregam e a gente se sente preso e a gente se sente obrigado a fazer determinadas coisas que não nos fazem bem, a conviver com pessoas que não nos fazem bem, a passar por situações também que nos violentam de certa forma. Isso vai trazendo uma carga muito grande, até que muitas vezes as pessoas já na maturidade, as pessoas que já passaram por muita coisa, começam a querer desapegar. Começam a imaginar o porquê que aquele carro, aquele emprego, aquela conta bancária, aquela viagem, aquele casamento, porquê que tudo isso que ela sempre buscou já não a está preenchendo mais, já não a está fazendo feliz. E aí começa uma busca mais profunda, a busca de quem eu sou verdadeiramente, o que efetivamente me faz feliz, qual é o meu real propósito nessa vida, o que eu vim fazer aqui, para onde eu vou. Então são aquelas perguntas, né, que muitas das vezes vêm com situações até traumáticas, de perdas e tudo mais. Às vezes, quando a pessoa já está numa idade mais avançada, isso às vezes acarreta peso, acarreta desequilíbrio, acarreta angústia, depressão. Não precisa ser assim. A busca por moksha, ela pode ser algo leve. Ela pode ser, por exemplo, durante uma live de astrologia védica, né? Que justamente a gente começa a, de forma leve, tranquila, a
conversar sobre a natureza humana, conversar sobre esses propósitos, sobre tudo isso, né? Bom, na astrologia védica, num mapa, por exemplo, a gente vê Moksha na casa 12, que é a última casa, é a casa do desapego, da morte, sabe? Mas a gente não precisa chegar à beira da morte para falar sobre Moksha, falar sobre essa busca. A gente pode falar um pouquinho antes, né? É recomendável, quanto antes melhor. Os signos, por exemplo, de água, eles têm muita relação com o Moksha, né? Então, Câncer, Escorpião, Peixes, tem relação com o Moksha, normalmente, tá? São signos mais espiritualizados, mais místicos, mais sensitivos, mais intuitivos, não que os outros também não tenham, tá? Mas são por natureza. Bom, e aí, então, por que lá no início, né, dessa nossa conversa, eu falei que entender os 4 pilares faz com que a gente se aceite melhor e aceite melhor o próximo. Meu microfonezinho. E aceite melhor o próximo. Porque a gente tem muito julgamento. A gente tem esse hábito de julgar muito, de criticar muito, como eu já tinha falado antes. Então, todos nós encarnamos por um propósito. Todos nós viemos aqui fazer alguma coisa. Um propósito, mais de um propósito, não necessariamente um propósito, né? Esse propósito pode se desdobrar, pode se tornar vários propósitos. Mas então, nós todos estamos aqui por alguma razão. E nós fomos talhados justamente para, primeiro, para nós resgatarmos os frutos das nossas ações, que é a questão do karma, que eu já falei em outros vídeos, vai lá se você não assistiu. E a questão também do propósito, né? Então, por que dentro desses meus propósitos eu tenho um mapa que fala que as casas e os signos e os planetas relacionados a Artha são mais importantes ou têm mais peso do que os demais, né? Por que uma pessoa pode ter ali no mapa muitas posições que indicam a busca pelo prazer? Então, vamos lá. Uma pessoa que tem um ascendente em touro, né? Que ela tem por propósito a busca por segurança, a gente vai dizer que ela é materialista? Uma pessoa que vem com ascendente em Libra, que tem por propósito buscar a beleza, ter relacionamentos, a gente vai dizer que ela é superficial? Uma pessoa que vem com ascendente em Escorpião, que precisa mergulhar dentro de si, que precisa se transformar, conhecer as suas sombras, a gente vai criticar o excesso de misticismo daquela pessoa? Ou um sagitariano de ascendente que tem aquela busca por fazer a coisa certa, doa quem doer, a gente vai chamá-lo de radical? Então, na verdade, há um encanto quando a gente observa esses 4 pilares e o que prepondera na vida de cada pessoa por conta do propósito ou dos propósitos que essa pessoa veio fazer aqui, veio desempenhar nessa terra, nessa encarnação, a gente começa a entender melhor, sem julgamento, volto a dizer. Quando a gente entende, por exemplo, para de se julgar, do tipo, ai meu Deus, por que eu tenho tanta necessidade de buscar o prazer? Por que eu queria ser mais espiritualizada, mas eu não consigo? Eu tenho medo de enfrentar determinadas questões. Por que droga? E o chicotinho. Não, gente, eu sou o que sou, tenho uma razão para isso, né? Eu sou criatura, eu sou filha de Deus, eu fui feita à imagem e semelhança de Deus, falando no aspecto cristão que tem tudo a ver também com o aspecto védico, com a tradição védica, com a astrologia védica, né? Nós somos parte de Deus, nós somos Deus também. Então,
quando a gente se vê com determinadas características, a gente precisa abraçar essas características, porque existe toda uma razão para sermos assim como somos. A mesma coisa de uma outra pessoa, né? Sem esses julgamentos de Escorpião é isso, Libra é aquilo, Sagitário é aquilo outro, Touro é aquilo outro, e por aí vai, a gente só apontando os dedos, né? Quando a gente vê a magia, o encanto de cada uma dessas pessoas, a essência, o propósito de cada uma dessas pessoas, fica tudo tão mais leve, a gente se sente muito mais equilibrado, né? E quando a gente estuda a astrologia védica e começa a se aprofundar nessas questões, quando a gente é capaz de entender o próprio mapa, quando a gente é capaz de fazer o mapa de uma pessoa querida que está em sofrimento, que está se julgando e se criticando o tempo todo, a gente vai mostrar para ela o divino dentro dela. A gente vai mostrar para nós mesmos o divino dentro de nós. Então, esse é um grande pulo do gato de se estudar, e olha que eu tô falando pouquinho, né? Porque em uma hora não dá para esgotar esse assunto. Eu tô falando pouquinho sobre esses 4 pilares que, uma vez que bem compreendidos, eles mudam uma vida. Quando nós conseguimos compreender essa razão, né? Então, todos nós merecemos ser honrados. Todos nós. Existe uma razão maior para tudo isso. Agora, isso não quer dizer também, por outro lado, que a gente deve se acomodar, que a gente olha para o nosso mapa e eu só tenho posições de busca por segurança. A Renata falou que tá tudo bem, então tá tudo bem, eu vou relaxar. E aí eu vou trabalhar somente somente por dinheiro. Eu vou buscar somente encher a minha conta bancária, encher os meus bolsos. Mas e o restante? E a busca pelo prazer e alegria de viver calma, né? Eu preciso gastar esse dinheiro que eu estou preocupada em juntar, né? E o Dharma? Será que essa forma de ganhar dinheiro está me trazendo realização, está me fazendo contribuir com a sociedade? Ou até está, né? O meu trabalho pode até estar cercado de Dharma, mas será que eu não posso fazer alguma coisa pelo próximo? Eu não posso fazer algum outro tipo de trabalho pelo próximo? E mais ainda, né? Se a gente quiser se aprofundar, eu não quero chegar no fim da minha vida, olhar para trás e ver que tudo que eu fiz, todo o esforço que eu despendi foi em vão e não me trouxe felicidade. Eu quero, sim, ter contato com tudo isso, mas eu não quero ficar escrava de tudo isso. Eu quero entender quem eu sou lá dentro. Eu quero entender o que me faz feliz. Se eu não tivesse dinheiro, se eu não tivesse trabalho, se eu não tivesse um relacionamento, se eu não tivesse uma viagem em vista, o que realmente vai me fazer feliz? Sabe? O que me preenche? Quem sou eu na essência? O que me faz sorrir? E normalmente, o que faz a gente genuinamente sorrir não custa nada. O contato com a natureza, o fechar os olhos e entrar em contato com a respiração, observar os próprios pensamentos, isso tudo traz equilíbrio, isso tudo traz serenidade. Então, é importante que a gente equilibre esses 4 pilares da nossa vida. Se eu sei que a gente tem um lado mais forte de busca pelo prazer ou de busca pela segurança, né? Vamos equilibrar, peraí, mais um pouquinho, né? Vamos fazer girar a roda. Uma mesa com 4 pés inteiros é uma mesa
que tá inteirinha, em pezinha, sem bambear. Se a gente quebra um dos pés, ela desequilibra. Ela vai tombar. Assim somos nós. Então, o nosso equilíbrio depende muito dessa situação. Também de a gente saber pesar esses 4 objetivos da vida humana, né? A gente se entender. É claro que existem algumas questões que são importantes. Por exemplo, o Dharma tem que estar presente sempre em tudo que a gente faz. O fazer a coisa certa. O fazer a nossa parte. Isso é muito importante. Tudo bem que a gente está falando, né? Quem está falando com vocês é uma sagitariana de ascendente. E sagitariano de ascendente tem que falar em Dharma, né? Passa mal se tiver perto de uma pessoa adármica, que é sem Dharma, sem fazer a coisa certa. Vou contar uma historinha para vocês. Há um tempinho atrás, deve ter um mês e pouquinho, eu, numa outra atividade que eu faço, que não é astrologia, eu fiz uma reunião. Aliás, eu fiz 2 reuniões com a mesma pessoa envolvida. É o típico adármico. Ou seja, aquela pessoa totalmente desprovida de princípios, completamente desprovida de princípios. Na primeira reunião, essa pessoa defendeu a corrupção. Eu quase engasguei, eu cheguei a passar mal. Na segunda reunião, essa pessoa simplesmente falou tantas mentiras, que eu sabia que eram mentira, que, sinceramente, a partir dali eu comecei a ter uma dor de garganta e eu fiquei com essa dor de garganta por uma semana, com uma tosse seca e dor de garganta, e não era Covid. Era um sapo que eu tive que engolir para não externar toda a revolta que eu senti ao ver uma pessoa tão cara de pau, tão adármica, porque para mim o Dharma é muito importante, né? E essa pessoa é uma pessoa que busca o dinheiro pelo dinheiro, sem nenhum tipo de princípio. Isso é muito duro para uma pessoa que busca o Dharma, que busca essa contribuição para as pessoas. O que eu estou tentando fazer aqui é uma contribuição, né? Eu estou mostrando muito do que eu já aprendi, né? Do que eu venho vivenciando, estou compartilhando para quem tiver interesse, né? Então, a gente precisa pesar todos esses pilares, equilibrar todos esses pilares, né? Agora eu queria saber de vocês se vocês têm alguma pergunta. Eu sei que a Alessandra está dizendo aqui que ela tem uma busca, que eu resumi o drama da existência dela. É o drama da existência humana, não fui eu não, são os Vedas. É o que eu falo dos Vedas. Quando a gente começa a estudar a tradição védica, né, Wilson? Quando a gente começa a estudar a tradição védica, a gente entende muito da natureza humana. A gente olha no espelho o tempo todo e pensa assim, meu Deus, eu faço isso. Quando a gente não pensa, meu Deus, eu faço isso, a gente conhece alguém que faz. Porque nós somos muito parecidos. Os nossos sofrimentos, nossos dramas e nossas angústias são muito parecidos, né? Claro, alguns um pouco mais do que outros, né? Aí vamos lá, Samantha. O nosso signo seria onde o Sol está no mapa ou a Lua? Tem o signo solar e o signo lunar, Samantha. Aí você que vai decidir, né? Tem o signo solar e o signo lunar. Quem é astrólogo nunca vai falar, o meu signo é tal. A gente nunca vai falar isso. A gente vai falar, o meu signo solar é tal. O meu signo lunar é tal. Sabe? Então, os estudantes de astrologia védica já tem que ter esse cuidado. Agora, popularmente falando, né, socialmente falando, quando a gente tá aqui tá numa roda de amigos que começa a falar um monte de bobagem de astrologia, ninguém entende nada, mas acha que entende, né? Qual é o seu signo? Aí você vai falar o seu signo solar. Aqui no Brasil, aqui no Ocidente, né? Na Índia, eles vão perguntar qual é o seu signo, você vai falar o lunar. De preferência, o nakshatra de nascimento.
Entendeu? E aí, mas gente, vamos lá. Na minha casa 9 eu não tenho graha nenhum, mas o meu regente está na 10. Isso seria o meu Dharma? Não necessariamente, Samantha. É o seguinte, a Samantha traduzindo aqui, né? A Samantha está dizendo que na casa 9 não tem nenhum tipo de planeta ali, tá? Mas o regente da casa 9 dela está na casa 10. Então, assim, Samantha, o regente da casa 9 fala muito sim do seu Dharma. E o seu Dharma está muito ligado ao seu trabalho, no seu caso, né? Está ligado, está ligado ao seu trabalho, que é normalmente indicado pela casa 10. Não apenas pela casa 10, mas a casa 10 tem aquele apelo de missão, sabe? Aquilo que faz com que você seja reconhecida. É o sucesso profissional, é o ápice da sua carreira, sabe? Então, normalmente, o regente, quando a gente não tem nenhum tipo de planeta ali na casa 9, que é uma das casas do Dharma por natureza, a gente vê o planetinha que está regendo aquela casa 9, vê onde ele está. Ali onde ele está vai refletir muito de onde é que a gente coloca mais energia ligada ao Dharma, ligada a fazer a coisa certa, tá? Então, é isso, Samantha. Respondi sua pergunta? Vamos lá, gente, mais gente. A Alessandra que agora está começando a mergulhar um pouco na tradição védica. Você entendeu, Alê? Essa questão dos 4 pilares, dos 4 objetivos da vida humana, que acaba sendo essa historinha, né? Essa historinha de vida, e muitas pessoas não têm propriamente essa sequência. Tá flutuando ainda? Essa sequência, né? O que acontece? Às vezes, como eu estava falando de artha, né? Segurança. Às vezes, aliás, antes de qualquer coisa, eu como estudei, pratiquei, né? Pratico ainda quando dá, né? Pratico yoga e estudei yoga. Eu faço muita associação também com os chakras e com o corpo físico, né? Depois eu falo com você, Samantha. Então, eu faço muito essa associação. Quando a gente fala de artha, a gente fala muito dos chakras base, tá? Que tem relação com os pés no chão. A segurança coloca os pés no chão. Quando a pessoa recebeu essa segurança, essa nutrição, ela normalmente tem os pés no chão, tá? Depois, mas por outro lado, se falta essa base a ela, muitas vezes ela vai ter dificuldades de colocar os pés no chão, pode ter algum problema nas pernas, pode ter as pernas fracas, né? E por outro lado, de repente os chakras superiores estão mais energizados, então ela se acha muito desapegada e muito espiritualizada, mas ela tem, como é que eu vou dizer, o aspecto de moksha é muito desenvolvido, tá? Muito desenvolvido, mas ainda falta essa base, esse pé no chão, que é importante para esse equilíbrio, porque senão dá desequilíbrio, né? Se você tem muito de um e pouco de outro, dependendo da situação, isso pode trazer desequilíbrio, né? Assim, Samantha está dizendo que ela tem Vrishbana Lagna, quem rege Vishnu Shukra está na casa 10, sim. Sim, Vênus está na casa 10, exatamente. Sim, exatamente isso. Tem relação, sim, tem relação com o seu Dharma, tem relação com... E o seu Dharma tem relação com a sua profissão, tá? Porque às vezes o Dharma, a gente não necessariamente exerce o Dharma
na profissão, na vida profissional. A gente pode exercer na vida familiar. A gente pode exercer na vida espiritual. Entendeu? A gente pode exercer de diversas formas o Dharma, desde que a gente exerça o nosso papel, faça a coisa certa. Tá? Então, não necessariamente isso. E aí, Wilson? Como é que você está? A Alessandra ainda está flutuando. Isso aqui, gente, é filosofia pura. Na verdade, eu estou trazendo para vocês alguns princípios importantes da tradição védica que se refletem na astrologia, né? Na astrologia a gente consegue enxergar isso, porque isso aqui é uma forma de a gente começar a entender a astrologia védica sob um outro aspecto. A gente fala muito de astrologia, mas a gente fala de uma forma muito concreta, né? O signo, a casa e tal, que realmente existe, né? Existe toda essa situação, essa questão concreta, mas existe toda uma filosofia por trás. Existem princípios por trás. Quando a gente entende esses princípios, tudo fica muito mais fácil. Quando vocês forem estudar astrologia védica, alguns de vocês já estudam, que é ótimo, vocês vão encaixar esses princípios na elaboração de um mapa. Por isso é tão importante a gente criar esse método, de análise de quem eu sou e onde é que a gente consegue enxergar no mapa. Né? Imagina a gente conseguir, volto a dizer, conseguir entender a nossa própria natureza e conseguir ajudar as pessoas que estão à nossa volta. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Então, gente, como eu tô com a garganta meio ruinzinha, o Wilson tá dizendo que a árvore tem que ter raízes. Exatamente, Wilson. Exatamente isso, né? E a gente aqui, ao estudar a astrologia védica, a gente precisa também entender as raízes de tudo isso, né? Entender todo esse aspecto filosófico para justamente a gente conseguir evoluir no aprendizado, na análise de tudo isso, porque aí sim a gente consegue atingir o equilíbrio, o tão sonhado equilíbrio. Se a gente ficar só nessa análise de casa, de signo, não sei o que, eu tenho isso aonde e tal, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Mas quando a gente consegue mergulhar na filosofia da coisa, nos princípios da coisa, a gente imediatamente começa a se entender. E é uma coisa muito natural, é uma coisa muito tranquila, muito serena. A gente vai se entendendo, a gente vai se equilibrando e quando a gente vê, já foi. É muito legal, muito melhor do que a gente ir para um astrólogo e o astrólogo falar pra gente o que a gente é, o que a gente não é. Isso é legal também, mas tem um fundamento maior em estudar toda essa tradição, em estudar toda essa ciência, acaba sendo ciência, né? E essa filosofia é muito interessante, é muito iluminador, sabe? Isso traz uma serenidade, traz um equilíbrio muito grande, né? Então, bom, gente, se vocês não têm mais perguntas, eu vou encerrando por aqui, que eu tô com a garganta meio ruim. Mas, de qualquer forma, o que eu falo para vocês? Comentem. Depois eu vou postar esse vídeo, né? Às vezes tem muita gente que tem interesse em assistir, mas não tem tempo de estar ao vivo, de estar aqui comigo, né? Mas deixe os comentários, faça perguntas que não conseguiu fazer aqui, faça perguntas depois nos comentários que eu vou responder com todo prazer, né? Deixe alguma ideia de outros assuntos, de próximos encontros. Eu tô adorando ter esses encontros semanais com vocês. Por enquanto eu só tô com tempo de ter um encontro semanal, mas em breve a gente vai aumentar. E em breve algumas outras surpresas. Que tal, de repente, análise de mapa em conjunto, para a gente conversar melhor, para cada um entender como é que a gente enxerga a essência humana dentro de um mapa astrológico, dentro desse conhecimento tão maravilhoso, né? Então vão deixando,
a Samantha quer que eu fale dos nakshatras, você tinha colocado isso outro dia. Perfeito, vou falar, porque é um mundo tão maravilhoso, né? O mundo dos nakshatras, o mundo dos signos lunares, do zodíaco lunar, que é algo que é típico, né, da astrologia védica. Então isso é muito interessante. Então, se esse conteúdo fez sentido para você, foi legal para você, se você lembrar de pessoas que tenham interesse também, vá lá, compartilha, manda mensagem, tá? Sabe? Vai ser um prazer a gente ir difundindo e a gente ir aumentando essa nossa rede de troca de ideias. Sim, vou falar de Irahu e Ketu também. Irahu e Ketu é um espetáculo, eu adoro falar de Irahu e Ketu. Então já temos várias sugestões aqui de muitos assuntos. E é isso aí, minha gente. Obrigada pela presença de todos. Boa noite a todos. E volto a dizer, comentários são sempre bem-vindos, perguntas sempre bem-vindas. E compartilhe aí com as pessoas que vocês acham que tenham interesse nesse conteúdo, tá bom? Boa noite, muito obrigada por tudo.